Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos aprender da palavra do Senhor. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo adverte a Timóteo. Aqui ele diz: procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. O texto de 2 Timóteo, aqui Paulo adverte a Timóteo em vários aspectos. Aqui Paulo chama a atenção de Timóteo, que como ele deve ser diante de Deus e diante da igreja. Ele fala que ele deve procurar ser um obreiro que não tem o que se envergonhar. Ele fala também que ele tem que ser íntegro. E fala também que tem que ser repartidor da palavra da verdade. Em torno do texto, Paulo também fala a Timóteo que ele deve guardar o evangelho. Aqui em 2 Timóteo 1:13. Fala também que ele deve sofrer pelo evangelho. 2 Timóteo 2:3. Também diz: permaneça na palavra. 2 Timóteo 3:14. E diz também: pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2. Paulo aqui adverte Timóteo em vários aspectos, como ele deve agir no leito da igreja, ali junto com os irmãos. E Timóteo é bem instruído por Paulo. E esse ensinamento de Timóteo recai sobre nós hoje. Aqueles que querem levar a palavra do Senhor, aqueles que querem estar lá à frente para levar ensinamentos bíblicos para os seus fiéis. E hoje nós não vemos isso nas igrejas. O caso antigamente podia até existir isso, mas hoje, devido à corrupção que entrou dentro das igrejas, os irmãos que estão lá na frente não querem mais pregar a palavra, não querem pregar a doutrina bíblica. Eles não querem, porque as coisas do mundo penetraram na igreja e nos corações dos homens. Eles usam a igreja como uma fonte de lucro. Eles usam a igreja como palco de políticos. Eles querem se beneficiar com a igreja de Cristo. A igreja não são de homens. A igreja é do nosso Senhor Jesus. A igreja é dele. A igreja veio para glorificar a Jesus. É o povo remido de Cristo. Mas homens corruptos olham para a igreja como algo que possa lhe dar o seu prazer, que eles possam se beneficiar, trazendo doutrinas de demônios para dentro da igreja, trazendo influência do mundo para dentro da igreja. E ali Paulo fala a Timóteo: se mantenha íntegro e repartidor da palavra da verdade. Paulo aqui não fala que Timóteo tinha que trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Paulo adverte a Timóteo: pregue a verdade, pregue a palavra, a verdadeira palavra. E assim, nós estamos carentes hoje da verdadeira palavra. Igrejas que têm placas e denominações grandes estão influindo coisas do mundo para dentro da igreja, como doutrina de libertação, doutrina de apresentações dentro da igreja, um palco, um teatro dentro da igreja, cultos diversos a homens, a mulheres, a crianças. Cultos são direcionados a pessoas, quando o culto é direcionado a Deus. Só a Deus pode se dar glória. A glória é dele, é de Deus, não é de mim, não é minha, não é de você, não é de ninguém. Então nós vemos muitas coisas erradas dentro da igreja. Muitos pastores que eram homens de Deus se decaem da sua estatura e volta a estar ali misturado com o mundo, dando a mão ao mundo. O mundo é inimigo da igreja. Quando a igreja é vista com bons olhos pelo mundo, é porque algo dentro da igreja não está bom.
Aquela igreja deixou de falar da verdadeira palavra. Aquela igreja faz vontade ao mundo. Mas Paulo adverte a Timóteo, e esse ensinamento recai sobre nós. Aquele que quer ser servo do Deus Altíssimo, aquele que quer algo verdadeiramente com Deus. Então Paulo adverte, procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem o que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Que nós viemos a voltar a praticar a palavra da verdade. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que se desviaram do caminho e volte a pregar a verdade. Que volte a alimentar o povo com sustento da palavra. O povo não precisa de entretenimento dentro da igreja. Coisas que vão acalentar o seu coração. Nós só precisamos da palavra pura e genuína. A palavra que salva, a palavra que liberta. Não é o homem, não é a palavra que sai da minha boca, é a palavra de Deus. A palavra que Deus escreveu, é essa palavra que liberta. O homem, sem o poder de Deus, não faz nada. Que nós viemos olhar para as Santas Escrituras e praticá-la, a verdade. Que essa palavra fique no coração de vocês. Em nome de Jesus, amém.